Em um mundo onde cada lágrima era programada, bastou uma única, que não foi. E com ela, a alma voltou a lembrar-se humana. No ano 2086, a humanidade celebrava o que muitos chamavam de seu maior avanço: o fim da incerteza. Os nascimentos já não eram eventos biológicos, imprevisíveis e caóticos. Eram execuções limpas de um protocolo genético pré-aprovado. A vida já não se concebia, se codificava. Desde a primeira célula, cada decisão estava tomada. Não havia espaço para erro, para o acaso, nem para a emoção espontânea. À primeira vista, tudo funcionava. As cidades eram esteticamente perfeitas. Os bairros, silenciosos. As escolas, ordenadas. As emoções, calibradas ao detalhe. Ninguém sofria, ninguém ria sem motivo. E, no entanto, nos olhos daquela geração, criada em cápsulas de vidro e nutrida por dados, havia algo que o sistema não podia apagar por completo: a ausência. Mas não uma ausência de família ou de lar. Uma ausência mais profunda, como se em cada gesto perfeitamente programado faltasse algo essencial. Algo invisível. Algo vivo. Algo que um dia esteve, mas que já não era lembrado. Não tudo começou em 2025. Começou antes. Décadas atrás, o desenvolvimento do PGT, teste genético pré-implantacional, permitiu selecionar embriões livres de doenças hereditárias. Uma solução médica, um milagre bioético. Depois veio a seleção de sexo. Mais tarde, a cor dos olhos. Em 2023, em clínicas privadas dos Estados Unidos e da Ásia, já se ofereciam pacotes com nomes como Golden Child ou Elite Baby. Melhorias não apenas físicas, mas cognitivas. Tudo começou como uma promessa. E ninguém se opôs, porque todos queriam o melhor para seus filhos. Mas em 2025, vários governos começaram a ver o PGT como algo mais do que medicina. Começaram a vê-lo como ferramenta de política demográfica. Programas estatais ofereciam edições gratuitas para famílias vulneráveis. Falava-se de justiça genética, de acesso universal, mas no fundo já se delineava outra coisa: controle biológico das emoções. Em 2032, o Instituto Mundial de Regulação Genética publicou o primeiro guia de emoções sugeridas para perfis profissionais. Em 2049, o Protocolo Global de Temperamento, PGTT, começou a ser implementado como norma para nascimentos assistidos em 73 países. Já não se selecionavam apenas traços físicos, configuravam-se níveis hormonais, sensibilidade emocional, capacidade de obediência, resposta ao estresse. Para o ano de 2065, a engenharia emocional já não era uma opção, era lei. As emoções podiam ser encomendadas ao gosto. Tristeza suave para crianças artistas, entusiasmo moderado para futuros comunicadores, obediência emocional para líderes executivos. Falava-se de eficiência, de harmonia social, de uma sociedade sem dissonâncias. Os hospitais tornaram-se laboratórios, as clínicas, fábricas e os pais, curadores de uma obra genética, uma que não deixava espaço para o inesperado. Mas ninguém falava de alma. O primeiro alarme foi pequeno. Uma menina chorou por uma borboleta morta. Sua configuração genética indicava empatia leve, mas o choro foi incontrolável. Pensou-se que era um erro de laboratório. Depois foi um menino que ficou em silêncio por horas ao ver um idoso dormindo em um banco. Casos isolados, diziam, até que foram centenas. 2086, os nascidos sob esse sistema eram maioria. Não conheciam outro mundo. Nunca haviam chorado sem motivo, nem rido até doer. Sua tristeza era funcional, sua alegria útil. Tudo nele servia a um propósito. Até que uma exceção mudou o curso invisível daquela era. Seu nome era Eleanor.
Uma jovem configurada para mostrar uma leve sensibilidade nostálgica, ideal para tarefas narrativas e memória institucional. Seu perfil emocional a tornava perfeita para manipular conteúdos audiovisuais com carga afetiva moderada. Era mais uma peça do mecanismo. Mas Eleanor não se encaixava. Aos 19 anos, começou a chorar diante de paisagens sem razão aparente. Não diante de arquivos, não diante de tragédias. Diante do céu, diante da poeira. Diante de seu reflexo distorcido em uma poça. Diante de uma canção distante que não conhecia, mas que parecia lhe lembrar de algo. As métricas emocionais não sabiam explicá-lo. Atualizações foram aplicadas a ele. Mensagens de recalibração límbica foram enviadas. Seus microcódigos afetivos foram reescritos. Nada mudou. O Aenor começou a colecionar sons antigos. Risadas captadas em vídeos caseiros, choros de partos naturais, orações gravadas em cassetes oxidados. Não eram dados, eram pulsos de outra época. Ecos que não deveria entender, mas que o comoviam. Guardava cheiros, texturas, fragmentos de papéis rasgados. Buscava no esquecido sinais de algo real e, com o tempo, descobriu que não era a única. Outros jovens, nascidos sob os mesmos protocolos, começavam a experimentar o inexplicável. Dor sem causa. Amor sem objetivo. Ansiedade diante da beleza. Rejeição à perfeição. Silêncios longos, perguntas sem resposta. Chamavam-lhes erros de sensibilidade acumulada. Comunicavam-se através de interferências em canais obsoletos. Usavam teclados físicos, software não autorizado. Compartilhavam memórias que ninguém viveu, mas que todos sentiam como próprias. Trocavam gravações de avós contando histórias, canções de ninar, cartas manuscritas. Usavam papel, usavam tinta. Passavam livros proibidos por contato visual. As autoridades os classificaram como instáveis de segunda geração. Ativou-se um protocolo de contenção silenciosa. Isolamento sensorial, reinícios afetivos, apagamento de vestígios emocionais. Eram internados, eram apagados, alguns eram reconfigurados. Outros simplesmente desapareciam. Não havia julgamentos, não havia avisos. Mas o Aenor resistiu. Não lutou, não atacou. Apenas escreveu, não biografias, nem panfletos, escritas sobre pedra, em uma caverna abandonada perto das costas do Atlântico reconstruído. O Aenor gravou palavras que o sistema não soube traduzir. Sentir sem permissão é lembrar que estamos vivos. Não há algoritmo que meça uma lágrima não programada. A memória não é um arquivo. É uma ferida aberta. Anos mais tarde, uma criança encontrou aquelas inscrições. Não entendia completamente o seu significado, mas ao lê-las, algo o estremeceu. Não foi medo, não foi tristeza, foi algo que não conhecia, mas que parecia verdadeiro. A partir dessa descoberta, pequenas anomalias se multiplicaram. Crianças que riam em momentos inadequados, adolescentes que choravam com a música de chuva real, adultos que renunciavam a seus perfis emocionais sem razão aparente. Pessoas que olhavam para o céu e não diziam nada. Que escutavam o silêncio como se fosse sagrado. Que davam as mãos sem explicação. Famílias que começavam a ter filhos fora do protocolo. Clones imperfeitos, vidas fora do design. O sistema reagiu. Modificou os catálogos. Reinventou a linguagem afetiva. Proibiu as expressões sem função clara. Os núcleos de calibração coletiva foram reforçados. Foram treinados novos algoritmos para detectar sentimentos na fase inicial. Mas já era tarde. Nos limites do mundo perfeito começaram a nascer indivíduos que não obedeciam. Não eram rebeldes. Não eram erros. Eram humanos, no sentido mais antigo e puro do termo. Seres que respiravam à margem do controle, que choravam pelo que não podiam nomear, que sentiam como se cada emoção fosse uma forma de recordar um mundo que nunca viveram. A Aenor nunca foi encontrada. Alguns dizem que foi eliminada. Outros, que sua consciência foi absorvida por uma rede subterrânea de dados livres.
Há quem afirme que suas últimas palavras estão codificadas em músicas que às vezes soam em interferências. Mas nas ruínas ainda podem ser lidas suas frases tatuadas em muros, sussurradas por crianças que nunca a conheceram, memorizadas como orações de outra era. E cada vez que alguém chora sem saber porquê, ou canta sem audiência, ou ama sem propósito, alguém, em algum lugar, se lembra. E isso basta para quebrar qualquer sistema, por mais perfeito que pareça. Porque uma lágrima que não foi desenhada é o princípio de tudo que não se pode controlar.